Programa de Incentivo à Cultura. Temos aqui a publicação de uma lei do Estado de Santa Catarina que trata de normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que apoiarem financeiramente a realização de projetos culturais no Estado, instituindo o Programa de Incentivo à Cultura, que tem os seguintes objetivos: contribuir para facilitar a todos os meios de livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística catarinense, com a valorização de recursos humanos e conteúdos locais, apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores, proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade e responsáveis pelo pluralismo da cultura catarinense, preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico catarinense, estimular a produção e a difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória, estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da área cultural, favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito da cultura e contribuir para a sustentabilidade de instituições artísticas que prestam indiscutível contribuição para o desenvolvimento cultural do Estado. Aqui a gente tem a apresentação dos objetivos propostos por essa lei para a área da cultura. Na sequência, a gente vai ver que isso vai trazer uma série de benefícios para as empresas contribuintes do ICMS em Santa Catarina. Na sequência, ele faz a conceituação de alguns termos que vão ser usados na lei. Então, para os efeitos dessa lei, consideram-se incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que apoiar financeiramente os projetos culturais, ou seja, quem vai fazer o aporte de recursos nesses projetos que vão ter que ser aprovados, a gente vai ver para frente isso, e proponente é a pessoa física residente no Estado há no mínimo 5 anos, com atuação cultural comprovada, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projetos culturais a serem beneficiados pelo incentivo de que trata essa lei, ou seja, é a pessoa física que vai estar fazendo, que vai estar apresentando aquele projeto para ser aprovado para fins de captação de recursos, ou a pessoa jurídica estabelecida também em Santa Catarina, com o objetivo prioritariamente cultural explicitado em seus atos constitutivos, no estatuto, por exemplo, de uma entidade, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projetos culturais a serem beneficiados pelo incentivo de que trata essa lei, com no mínimo 5 anos de existência legal, da mesma forma que a pessoa física tem que residir aqui há 5 anos, e a pessoa jurídica tem que ter existência legal de pelo menos 5 anos, funcionamento ininterrupto com atividades públicas frequentes e a efetiva atuação prioritária na área cultural, devidamente comprovada. Tem que, obviamente, comprovar que tem essa atuação prioritária na área da cultura para poder se beneficiar dessa lei. Na sequência, a gente vai ter os benefícios que os contribuintes do ICMS vão poder estar usufruindo com a publicação dessa lei. Claro que a gente ainda tem que aguardar, porque posteriormente vai ter que vir a regulamentação dessa lei, vai ter que vir um decreto explicitando, deixando claro como é que vai ser feito tanto o cadastramento e a aprovação dos projetos que vão ser apresentados tanto pelas pessoas físicas que a gente comentou, quanto pelas pessoas jurídicas, e como vai se dar a operacionalização das contribuições, das doações por parte dos contribuintes do ICMS de Santa Catarina. Então a gente tem aqui, primeiramente, a criação do benefício. Como eu disse, posteriormente vamos ter a regulamentação para que daí sim, efetivamente, na prática, as empresas consigam usar esses benefícios. Por enquanto não tem como usar ainda, precisa do regulamento. Então ela diz o seguinte: o contribuinte do ICMS que apoiar financeiramente projetos culturais poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados nos projetos na forma e nos limites estabelecidos por essa lei. Então ela está dizendo que a empresa que fazer o apoio para esse projeto cultural vai poder deduzir esse recurso aplicado na apuração mensal do imposto, mas a gente vai ver na sequência que vão ter limitações. Então ele diz: a dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder os seguintes limites: 15% do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, os recursos que a empresa aplicou no projeto, para a empresa cuja receita bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte,
que está definido lá na Lei Complementar Federal número 123 de 2006, que é de R$ 4.800.000, e o montante de 4 vezes esse limite, ou seja, que esteja entre 4.800.000 e 19.200.000. Para essas empresas vai ser o limite de 15% de dedução. 10% do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as empresas que a gente acabou de citar no item 1, que é 19.200.000, e o valor de 8 vezes o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, lá da Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, até 38.400.000. E vai ser de 7% do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total dos recursos dedutíveis para a empresa cuja receita bruta anual seja superior ao limite máximo permitido para as empresas classificadas no item 2, ou seja, superior a 38.400.000. A gente só fica aqui com uma lacuna, por quê? Porque ele começa com um limite de 4.800.000 de faturamento. Ele não diz o limite para as empresas que estejam abaixo desse patamar de faturamento. A gente tem que ver como isso vai sair na regulamentação. O proponente poderá movimentar os recursos captados desde que atingido o percentual de 20% do valor total do projeto. Ou seja, ele só vai poder movimentar o dinheiro quando ele atingir 20% daquele projeto que ele apresentou e que foi aprovado. Aqui ele traz um limitador para fins do próprio Estado, isso aqui não interessa para a gente. Ele diz que a soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado não poderá exceder, relativamente ao montante da receita líquida anual do imposto, o percentual de 0,5%. Ou seja, o que do imposto, o quanto do imposto que o Estado vai destinar para esse benefício. Atingido esse limite, o projeto cultural aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para realizar a captação. Então, vai ter essa limitação para o Estado, e a partir do momento que o Estado atingir esse limite, os projetos aprovados eles vão ter que aguardar o próximo ano para fazer novamente as captações. Na sequência é onde está, no meu ponto de vista, o maior benefício. Ele diz o seguinte: o contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa há mais de 12 meses, contados da data do requerimento do incentivador, poderá quitá-lo com desconto de 25%, desde que apoie financeiramente o projeto cultural nos termos abaixo. Ou seja, o Estado está dando um desconto de 25% na dívida ativa para quem está aplicando recursos nesses projetos, quem está fazendo o apoio financeiro desses projetos. Para obter o benefício que a gente acabou de mencionar, o contribuinte incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda e no prazo de 5 dias do seu deferimento, ou seja, 5 dias do momento em que ele foi aceito, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto nas seguintes condições. Então, olha só, ele dá o desconto dos 25% e o valor que sobra depois do desconto, ele no primeiro momento dá 5 dias de prazo para fazer a quitação, mas a gente vai ver para frente que tem a possibilidade de vir depois no regulamento o parcelamento desses valores. Então, ele diz nas seguintes condições: 75% do valor líquido depois do desconto, 75% serão recolhidos por meio de DARE, observada a legislação sobre o pagamento de tributos estaduais, ou seja, 75% do valor líquido depois do desconto vai ser recolhido para o Estado e 25% daquele valor líquido serão repassados diretamente pelo contribuinte incentivador ao proponente, por meio de crédito em conta bancária exclusiva do projeto de que esse seja titular. Os recolhimentos acima poderão, a critério da SEF, ser efetuados parceladamente na forma e no prazo previstos em regulamento. Como a gente disse, vai haver ainda a regulamentação dessa lei e na regulamentação tem a possibilidade de vir a permissão para o parcelamento desses valores, desses recolhimentos, porque se não vier o parcelamento, dificilmente alguém vai aderir, a não ser quem tem dívidas baixas, de valores pequenos. Porque imagina quitar uma dívida em 5 dias, sem ter possibilidade de parcelar, que está à vista. Não vai ter como para muita gente. Então é bem provável que no regulamento venha sim essa possibilidade de parcelamento. A apresentação do requerimento importa na confissão da dívida relativa àquele crédito tributário, ou seja, se o contribuinte tinha a intenção de contestar aquele débito, ele está assumindo e confessando aquele débito. E essa regra, esse benefício, não se aplica ao crédito inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo. Ou seja, se for algum ato que ele tenha praticado em que tenha havido dolo, fraude, simulação, que tenha sido alguma coisa proposital para fraudar a legislação, para enganar a fiscalização, esses débitos não poderão usufruir desse benefício que a gente está comentando. Na sequência, ele traz uma possibilidade que ainda vai vir prevista no regulamento. Dessa forma que ele está escrito aqui, a gente não tem como fazer maiores comentários.
Ele diz o seguinte: havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação do débito tributário e a destinação de recursos para o projeto cultural, nesses termos que a gente mencionou, poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma estabelecida em regulamento. Poderão ser beneficiados por essa lei projetos culturais nas seguintes áreas: artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres; audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres; artes visuais, incluindo artes plásticas, design artístico, design de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres; música; literatura, obras informativas, obras de referência, revistas; preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o paisagístico e o arqueológico; e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato e gastronomia; pesquisa e documentação; centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres; e áreas culturais integradas. Os projetos culturais referentes às áreas citadas poderão também abranger eventos, festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudo. Essas são as áreas onde a lei está autorizando a captação de recursos com incentivos. Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal concedido por essa lei os projetos culturais que visam a exibição, a utilização ou a circulação pública de bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares. Ou seja, tem que ser voltado ao público, tem que ser voltado para incentivar a cultura como um todo para o nosso Estado, e não para projetos privados ou coleções particulares. Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação dessa lei, o projeto cultural deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Como eu mencionei, vai vir ainda a regulamentação e vai ter que passar pelo crivo para fins de aprovação daquele projeto apresentado. Apresentado à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, o projeto será apreciado por uma comissão técnica para avaliação da adequação do orçamento com o mercado nacional do setor, tem que ser coerente esses valores, viabilidade e capacidade de execuibilidade do projeto por parte do proponente, documentos exigidos e regularidade da entidade, como também avaliado pelo Conselho Estadual de Cultura no tocante ao mérito e relevância cultural do proponente ou artista, grupo principal envolvido no projeto, no prazo e na forma estabelecidos em regulamento, como a gente comentou, tendo como referência critérios consoantes com os objetivos citados lá no início, lá no começo, quando a gente começou a tratar desse assunto aqui. A comissão técnica constituída nos termos de regulamento será composta por técnicos da administração estadual e por representantes do Conselho Estadual de Cultura, garantida, sempre que possível, a participação de representantes domiciliados no interior do Estado, que obviamente pessoas daqui são as que mais conhecem da nossa cultura, e será composta por técnicos da administração estadual, pertencentes à Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte e Fundação Catarinense de Cultura, bem como por possível contratação de comissão independente de peritos das diferentes áreas estabelecidas acima. Então tem também a possibilidade dessa contratação de peritos, porque genericamente não tem como as pessoas ali envolvidas conhecerem de todos aqueles ramos lá. Então tem também a possibilidade da contratação desses peritos especializados em cada uma daquelas áreas. Essa comissão técnica ela vai ser organizada em câmaras setoriais, a partir das áreas que a gente mencionou, entidades culturais tradicionais, com amplo reconhecimento social por suas atividades culturais, com pelo menos 15 anos de fundação, que tenham atividades regulares comprovadas, ininterruptas e relevantes serviços culturais prestados ao desenvolvimento da cultura em Santa Catarina, não deverão ser avaliados pelo Conselho Cultural da Cultura. Suas propostas anuais de atividades ou manutenção serão avaliadas diretamente pela Comissão Técnica da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e representantes da administração estadual. Ou seja, essas entidades que já têm amplo reconhecimento em Santa Catarina, 15 anos de fundação, relevantes serviços e tudo mais, vão ter um rito um pouquinho diferente de análise. Vai ser analisado diretamente ali pela Comissão Técnica da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte. O limite máximo de recursos a ser autorizado para captação junto a empresas a cada proponente será de R$ 1.200.000 para a pessoa jurídica e de R$ 150.000 para a pessoa física, ou na sua falta, o índice que o substituir. Então tem também aí esses patamares, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, de captação para cada proponente. Considera-se um mesmo proponente a pessoa física que também se constitua como tipos empresariais, empresa individual e EIRELI,
ou como sócio dirigente das demais pessoas jurídicas, ou ainda as pessoas jurídicas que possuam sócios dirigentes em comum ou que participem do mesmo grupo empresarial. Então isso aqui também vai ser levado em conta para saber se faz parte ou não do mesmo grupo, se é o mesmo proponente ou não, para fins daqueles limites que a gente comentou. O prazo de execução do projeto será registrado na Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, estando limitado a 12 meses, prorrogável por igual período. Então vai ter aí 12 meses para fazer a execução desse projeto, mas pode ser prorrogável pelo mesmo período. O prazo para captar recursos iniciará na data de publicação na portaria de autorização para captação de recursos incentivados e é de 12 meses também, podendo ser prorrogado por igual período, da mesma forma que o prazo anterior, desde que tenha sido captado o mínimo de 20% do valor total do projeto. De novo, aqueles 20%. Tem que atingir pelo menos esses 20% para que se possa fazer também o pedido de prorrogação, se for o caso. A vedação que a gente comentou, quando se trata de empresa individual e EIRELI, o prazo de execução do projeto de 12 meses, que é prorrogável, não se aplica a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, e projetos de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis, conforme a característica do projeto e a complexidade da obra, desde que não exceda a 36 meses. Então tem aí a possibilidade, nesse caso específico aqui, de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis, mas não pode exceder 36 meses essa prorrogação. A remuneração destinada a rubricas referentes à administração do projeto proposto não deve ultrapassar 30% do valor global da proposta. A remuneração de profissionais para serviços de captação de recursos e agenciamento não deve ultrapassar o teto de 10% do valor global do projeto, dentro dos moldes previstos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. Então tem também aí essa limitação para a parte administrativa. É vedada a concessão do incentivo previsto nessa lei a órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera federativa, seja estadual, municipal ou federal. Essa vedação não se aplica a entidade da administração pública indireta estadual que desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada com a finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade cultural pertencente ao poder público. O total dos recursos destinados aos empreendedores a que se referem esses itens que a gente acabou de mencionar não poderá ultrapassar 15% da parcela da receita do ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para o mecenato estadual. Do total de recursos desse parágrafo que a gente acabou de mencionar, pelo menos 60% deverão ser destinados a projetos que beneficiem diretamente o público do interior do Estado de Santa Catarina. Então vai ter aí essa regra diferenciada para essas entidades, mas o benefício maior tem que ser para o público do interior do Estado. É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto nessa lei para projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador ou sócio de qualquer desses. Ou seja, eu mesmo vou contribuir, eu mesmo vou destinar recursos para um projeto que eu apresentei. Não posso fazer isso. Essa vedação que a gente acabou de mencionar estende-se aos ascendentes, aos descendentes, em primeiro grau, e ao cônjuge ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou do sócio de qualquer desses. Então, não pode o próprio contribuinte, ao mesmo tempo, ser incentivador e proponente, nem os ascendentes ou descendentes, cônjuge ou companheiro, seja do contribuinte ou do sócio de qualquer um desses. Na divulgação do projeto financiado nos termos dessa lei, deverá constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do Estado, de acordo com o padrão de identidade a ser definido pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Vai ter que ter uma propaganda do Estado dizendo que aquele projeto foi financiado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Proponente que utilizar indevidamente os benefícios dessa lei, mediante fraude, dolo, desvio de objeto ou recursos, fica sujeito, além das sanções penais cabíveis, a multa correspondente a 2 vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias, e pagamento do débito tributário inscrito em dívida ativa há mais de 12 meses, acrescido dos encargos previstos em lei. Então isso é para quem fraudar a aplicação dos recursos dessa lei. As entidades representativas dos diversos segmentos da cultura, elas terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos projetos culturais beneficiados por essa lei. E é vedada a aprovação de projeto que utiliza recursos concedidos por meio dessa lei, que não seja estritamente de caráter cultural e artístico. Isso, obviamente, que a lei nem precisaria dizer.
Essa alteração veio com base na Lei 17.942/2020, publicada em 13 de maio de 2020, e ela entra em vigor na publicação. Como a gente disse, vai haver ainda a regulamentação mediante a publicação de um decreto.